Então vamos ficar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Lucas 15, verso 8. Pode tirar um retrato de vocês? Pode? Para eu mostrar para minha esposa que eu estive aqui. Já tirei dessa família linda. Aí, vocês aí. Depois eu mostro lá, faço lá na igreja. Diz a palavra de Deus assim, Lucas 15, 8. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, chama as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ó Deus, é a tua palavra, e ver este milagre aqui me alegra o coração. E eu, Senhor, estou desejoso de ser um canal do Senhor aqui. Só tu sabes como cada um entrou aqui. Eu te peço que ao sairmos daqui, que haja paz. Abençoe a cidade de Americana e todas as cidades adjacentes. Abençoe, Deus. Abençoe as famílias que estão nesse momento passando por provas e lutas aqui. Que esta chuva, ó Deus, possa ser transformada em bênçãos e não em maldições. Obrigado pela vida do pastor Mirko, ver sua família, sua esposa, ver essa igreja tão linda, poder ir ali naquele terreno. Obrigado, Jesus. Fala conosco, longe daqui, todo sono, todo cansaço, toda perturbação, em nome do Senhor Jesus. Podem se assentar. Irmãos, esse texto, ele é uma palavra de um pai que já está para ir embora. Vamos supor que eu fique sabendo que eu vou morrer daqui 2, 3 meses. Aí eu vou chamar meus filhos, chamar minhas noras, meus genros, chamar meus netos, e eu vou pôr a família perto de mim, e vou falar aquelas coisas mais importantes dos meus 50 anos hoje de evangélico. Eu me converti com 15 anos de idade. Foi isso que Jesus fez. Ele sabia que poucos meses depois ele iria morrer. Ele iria para a cruz. Então ele chamou os apóstolos e ele falou sobre perdas. Porque na vida a gente vai perdendo muitas coisas. Quem aqui nunca perdeu alguma coisa? Quem aqui nunca esqueceu um celular em algum lugar? Quem nunca perdeu uma chave ou esqueceu em algum lugar um documento? Quantas vezes estou andando pelo caminho, num aeroporto, numa lanchonete, num restaurante, e alguém me diz assim: ei moço, o senhor está esquecendo aquilo ali no balcão. Em todos os lugares que você vai, tem um departamento de achados e perdidos. Nos Estados Unidos você encontra, na China tem, aqui nesta igreja tem, nas rodoviárias tem, nos hospitais tem, todos os lugares tem um departamento de achados e perdidos. Quando nós formos embora daqui a pouquinho, a zeladora vai entrar aqui, ou o zelador, eles irão dar uma geral aqui na igreja, vão varrer, e aí aparecerão muitas coisas que alguém perdeu: brinco, óculos, Bíblia, mamadeira, blusa, lenço, cabelo então nem se fala.
A gente nem vê e perde cabelo, né? São coisas invisíveis aos olhos naturais, mas depois de um arrastão, muitas são recuperadas. Algumas coisas que nós perdemos, nunca mais nós iremos recuperar. Algumas coisas que nós perdemos, nós nem sabemos que perdemos. Foi isso que Jesus disse. É esse o grande, para mim hoje, em 41 anos de pastor, eu estou dizendo para vocês, meio século pregando, no Brasil, no mundo. Semana agora estou indo para Israel, quarta-feira, cheguei dos Estados Unidos, sexta-feira, viajando pelo mundo todo. Para mim, eu particularmente, dando aula em muitos lugares, seminários, faculdade secular, eu te digo, no banco, só na agência que eu trabalhava, só no prédio, 1.300 funcionários, o maior problema é perda. Jesus falou assim, um homem tinha, olha os 3 últimos sermões dele, os 4, preste atenção, os 4 últimos sermões de Jesus, eu vou resumir para você aqui. Logo depois ele já foi para a cruz do Calvário. Ele disse assim, um homem tinha 100 ovelhas, e um dia aquele homem foi conferir esse rebanho, e ele percebeu que faltava uma ovelha. Ele guardou as 99 e foi buscar esta uma ovelha. E quando ele a encontrou, ela estava ferida, tremendo de frio. Ele sarou suas feridas, colocou-a em seus ombros e voltou com ela. Jesus poderia ter dito assim, ao perceber aquele homem que tinha o 99 ainda com ele, ele poderia ter se ajoelhado e agradecido a Deus, eu perdi só uma, só 1%. Mas Jesus não ensinou isso. Muitas pessoas perdem 1% e pensam que não é nada. Muitas pessoas perdem pequenas coisas na vida e quando assustam já perderam 100%. Todas as grandes perdas começam com uma pequena perda. Jesus então falou 1% é muito importante. Muitos casamentos hoje estão destruídos, muitos ministérios hoje estão destruídos, muitas famílias estão destruídas. Há poucos dias atrás, eu fui na penitenciária dar uma palavra para os presidiários, a direção da penitenciária é lá da nossa igreja, a penitenciária Nelson Hungria, onde está o Marcos Valério, o Romeu Queiroz, uma turma grande aí do Lava Jato, e a diretora pediu para eu ir lá falar, e eu fui falar com eles, lá na Nelson Hungria, onde eles estão presos. Eu vi um colega meu preso, diretor da Caixa Econômica, e eu conversando com ele, ele me disse, Jorge, eu estou aqui, porque eu comecei com pequenos erros. O problema do pequeno erro é que ele não fica pequeno. Um jovem, estudante de economia, trabalhava no banco comigo, e ele, um menino muito inteligente, estudante, menino capacitado, seria certamente um grande gerente de uma agência. Ele começou roubando 10 centavos. Depois ele passou para 20 centavos. Dando os trocos de contas de água e de luz, ele segurava 10 centavos. No final do dia ele percebeu que ele tinha 30, 40 reais. Aí ele passou para segurar uma moedinha. Ele percebeu que no final do dia ele tinha 100 reais. Ele começou a aparecer com moto, começou a aparecer com roupa de marca, e o salário de caixa não permitia aquilo. Então foi armada uma câmera, colocada em cima dele, e só uns 20 anos, 15 anos atrás, ele já estava roubando mais de 5 mil por mês. Foi mandado embora. Eu encontrei com ele há pouco tempo atrás. Ele disse, Jorge, pastor,
se alguém tivesse me impedido, quando eu fiz o primeiro roubo, se eu tivesse parado, eu olhei para os dentes deles, dentes todos estragados, nunca mais arranjou emprego em nenhuma instituição, que é um conchavo. Então ele perdeu tudo. Jesus falou assim: um homem tinha 2 filhos, e um dia ele perdeu 50%. Jesus falando, sequencialmente o que eu estou falando para vocês. E acabou a festa, porque aquele homem perdeu 50%. Acabou a alegria, ele era fazendeiro. Não teve mais festa, não teve mais alegria. Jesus falou que a festa só voltou quando aquele homem recuperou 50%. Quando o filho dele voltou para casa. E Jesus disse: um outro homem perdeu 100%. Havia numa cidade 2 pessoas que estavam ali. Haviam 2 pessoas ali. Uma era muito rico, gostava de roupa de marca, gostava de festas, vivia sem tempo para Deus, vivia regaladamente, sem regras, relógio de marca, tudo de bom, não tinha tempo para Deus. E nessa mesma cidade existia um homem pobre, leproso, e um dia os 2 morreram. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Lá no inferno, ele disse: eu queria recuperar minha vida, eu queria voltar a ser o que eu era. E a resposta foi: você perdeu 100%. É impossível você voltar, como é impossível alguém de lá também te ajudar. E acabou. E Jesus falou agora de uma mulher que tinha 10 dracmas. Então vamos lá, 1%, 10%, 50% e 100%. Olha que coisa interessante. A dracma é uma moeda grega, uma moeda que o seu valor é determinado pelo material que ela é feita, ou de marfim, ou de bronze, ou de mármore, ou de prata, ou de ouro. Jesus não falou do que a dracma era feita. Ele disse que uma mulher tinha 10 dracmas. 10. Isso é usado hoje como bijuteria. É um negócio humanamente sem valor, economicamente sem valor. Mas Jesus não fala isso. Ele fala: um dia aquela mulher notou que faltava uma. Você precisa notar as coisas que você está perdendo. Eu sou diretor de um colégio batista. E muitos pais estão descobrindo que os filhos são homossexuais quando já é tarde. Muitos pais estão descobrindo que a sua filha mexe com drogas e que já não é virgem, depois que tudo já aconteceu. Por quê? Porque não percebem o que estão perdendo. Eu tenho dito isso nesse Brasil e tenho falado isso. Você precisa dar uma conferida. Hoje cada um está montando o seu mundo. As mulheres, todo o tempo, ontem eu recebi um e-mail de um marido, que dizendo que ele foi pegar o celular da mulher dele, e ela avançou nele e disse: você não vai pôr a mão no meu celular. E ela unhou e o agrediu, porque ele queria ver o celular dela. Cada um está montando o seu mundo. Os maiores problemas que eu tive nos últimos tempos como pastor estão relacionados com redes sociais. Você está vendo a Lava Jato, você está assistindo o que está acontecendo aí com estas pessoas que estão presas todos os dias. Celular. Quer dizer, o homem, a mulher tem uma senha, o homem tem outra senha, morando debaixo do mesmo teto, cada um não tem confiança no outro, cada um vai vivendo o seu mundo. Quando o negócio estoura, aí já é 100%, já são 100%.
Jesus falou: olha, é muito importante você segurar 1%. Ninguém começa mexendo com cocaína da noite para o dia. Ninguém começa bebendo cachaça. As pessoas começam com 1%. Começa com uma brincadeira. Começa com uma festinha. E hoje, muitas vezes é impossível recuperar. Quando você percebe que uma se perdeu, você tem dois caminhos. Por exemplo, esse blazer meu tem 4 botões de cada lado. Vamos supor que eu note que falta um aqui. Alguém me dê um alerta e diga: pastor Jorge, está faltando um botão ali. Tem gente, sabe o que faz? Aí eu vou arrancar um do lado de cá para ficar 3. E não ficar 3. Eu ainda fico com um de reserva. Vamos ver se é isso que a mulher fez. Quando a mulher notou que tinha perdido uma, ela começou um projeto para recuperar. É isso que é importante você perceber. O homem que perdeu uma ovelha começou um projeto para buscá-la. E não sossegou enquanto não buscou. E não encontrou. O pai do filho pródigo, enquanto o filho não voltou, diz a Bíblia, que ele ficava no portão. Quando o homem encontrou uma ovelha perdida, ele fez uma festa. Quando o pai encontrou uma ovelha, o filho perdido, ele fez uma festa. O único que não fez festa foi o que tinha perdido 100%. Porque era impossível. Meu filho tinha 18 anos na época, hoje ele tem 35. Hoje ele é formado e tal, mas na época ele estudava em uma universidade muito chique. Todos nós, os pais, damos para os nossos filhos o que nós não tivemos. E meu filho estudava no IBMEC, uma universidade muito forte, muito boa em economia, administração, ciências contábeis. Ele tinha 18 anos, eu dei para ele um carro. E ele estudou, passou no vestibular, estava aquela festa lá. E um dia ele falou: pai, só me empresta o carro do senhor, que meu carro foi para revisão. Eu disse: eu vou levar você. Ele falou: pai, mas o senhor vai levantar às 5h30 da manhã? Eu vou levantar, eu vou, não tem problema. Não, pai, não precisa, não. Não, eu vou te levar, meu filho. Nós vamos bater um papo, vai ser legal. E eu viajei os 12 quilômetros com meu filho até a universidade. 6h40 mais ou menos da manhã eu cheguei. Quando eu parei na porta da universidade, tinha uns 40, 50 alunos. E eu desci do carro, todo animado, e fui dar um beijo no meu filho. Ele me segurou, porque ele é muito mais forte do que eu. E me segurou, pôs o braço assim, e eu fiquei com o bicão assim, sem graça, perto dos colegas dele. Tchau, tchau, pai, benção, Deus abençoe. E eu voltei os 12 quilômetros, falando: puxa vida, a gente cria os filhos, né? E eles têm vergonha da gente. Voltei para casa. Não falei nada com ninguém, nem com ele. No outro dia, minha mulher chega perto de mim e diz assim: ô Jorge, você empresta seu carro para o Tiago, porque o carro dele não ficou pronto? Eu falei: não, eu vou levar ele. Eu vou levar meu filho. Aí minha mulher falou assim: idolatria com o carro? Mulher, tem hora que dá uns palpites errados, né? Mulher é uma bênção, né? Ela não sabia o que tinha acontecido, aí eu... né? Você tem que perceber, o marido percebe que o menino às vezes está desmunhecando, então ele fala: olha, meu amor, eu vou dar um tranco nesse menino, eu vou dar uma... Ele não quer falar com a mulher, você tem que perceber as entrelinhas. A mesma coisa é o marido, ele compra um pijaminha levinho para a mulher, ele não tem coragem de falar com ela que ela está dormindo de calça jeans, aí ele vai ali na loja e compra. A mulher fala: não, isso aí não... Perceba, seja inteligente, diga para quem está do teu lado, seja inteligente, perceba aí, né? Tem coisa que a gente não consegue falar e a gente acha. Aí eu falei com minha mulher assim, eu disse para ela: não, deixa que eu vou levá-lo. Aí o meu filho veio e disse assim: pai, não precisa me levar não, que um colega meu vai me pegar aqui. Eu falei: não, eu vou te levar. Ele falou: pai,
Não precisa. Falei, mas eu vou te levar. E ele entrou no carro e ele foi os 12 quilômetros calado comigo, só respondendo assim, aham, ok, faltando 100 metros, ele falou, pai, para o carro aqui, que eu tenho que tirar um xerox. Falei, não, abre a porta, pai, destrava aí. Eu falei, não, está travado aqui. Parei em frente à universidade, fila dupla, buzinei, esperei chegar tipo 7h10, tinha uns 100 ou mais alunos, uns 130. Eu buzinei. Quando eu desci pela porta do motorista, ele quis descer, eu travei. Passei pelo outro lado, enchi minha boca de saliva, cuspe. Quando ele desceu, no outro dia, ele me pegou desprevenido. Nesse dia eu fiz um tranco. Quando ele saiu, eu beijei ele, de jeito que desceu aquela saliva ali. Ele só falou comigo assim, pai, esse senhor me mata de vergonha. E os alunos todos olhando. Lógico que eu chorei, lógico que eu fiquei triste. Eu dei o carro, eu dei estudo, dei tudo. Eu voltei os 12 quilômetros chorando igual menino. Nós pastores não somos super-homens, nós choramos também, nós temos tristezas também, nós temos angústias, nós temos dores e decepções, igualzinho Jesus teve, igualzinho você. Na hora do almoço, meu filho chegou em casa, eu estava na cozinha, nós temos uma mesa de mármore, como a maioria tem. Durante a semana a gente almoça ali mesmo. No domingo eu faço questão, é a mesa com genro, que não leva nada, mas está sempre comendo, né? E aí a gente estava ali, né? Isso é a sua história, é a minha história, né? E aí, o Tiago chegou, ele chegou e disse assim, ô mãe, nem olhou para mim, ô mãe, a senhora dá licença daqui, eu preciso falar com meu pai. O que eu pensei? Vai me perturbar, vai querer me enquadrar, e eu vou ter que falar umas verdades para ele. Aí minha mulher saiu, falou, algum problema? A mulher já fica preocupada, né? Algum problema? Eu falei, não, dá licença, Glenda, ele quer conversar comigo. Aí ele saiu, e ela ficou da copa assim, eu tenho certeza. Aí ele disse, seu pai, olha para mim, fica em pé. Eu levantei e falei, pai, me perdoa. Me perdoe por eu ter tido vergonha do Senhor. Quando eu entrei na sala, pai, os alunos vieram falar comigo, que o pai dele, um aluno, juiz, tem mais de 5 anos que não dá um beijo nele. O outro filho de um deputado, falou que nem sabe o que é o pai lhe beijar. Pai, eu atendi a sala com 40 alunos, falou, pai, no mínimo 30, vieram conversar comigo e dizer, puxa, seu pai beija você? Hoje, se o meu filho chegar aqui, ele vai esperar eu acabar de falar. Hoje ele estuda nos Estados Unidos, ele é a esposa e os filhos. Ele vai sentar ali ou qualquer lugar. Quando eu terminar de falar, a primeira coisa que ele vai fazer, eu descendo aqui, ele vai me dar um beijo. Não importa se está o governador, se está o presidente, não importa se estão crianças. Sabe por quê? Porque eu não deixei acontecer a primeira vez. Eu tenho visto muitos pais que são beijados pelos filhos, só dentro do caixão. Eu tenho visto muitos maridos que maltratam as mulheres, que terminam o culto, eles dizem, vamos embora logo. Já chama a atenção dela e já maltrata na vista dos outros. Sabe por quê? Porque começou com uma vez. Eu tenho visto hoje filhas que falam com o pai e com a mãe, eu não pedi o senhor para nascer, eu não gosto do senhor, e eram crianças que você beijava. Quando você assistiu televisão, os jornais, todo bandido que você vê, todo estuprador, todo assassino, todo homicida, um dia foi uma criança pura. Lembra disso? Lembra disso? Começaram as perdas,
E não houve um estancar. Eu digo para você que está sem aliança, você tirou a aliança um dia, quem sabe nunca mais você pôs. É um negócio muito sério, muito sério. A família não se reuniu uma vez para almoçar juntos. Hoje cada um pega o prato de comida e vai para lá. A vida é assim. Então essa mulher notou que ela tinha perdido uma dracma. Olha o que ela faz, preste atenção. Todas as pessoas, gente, eu já escutei grandes pregadores, escuto, eu sou homem que escuto, o pastor Mirko é. A coisa mais interessante em Jesus Cristo é que todas as vezes que ele pregava e a pessoa ouvia ele, sabia o que tinha que fazer. Todas as pessoas que ouviam Jesus, eu já ouvi pregadores que no final não sabiam o que fazer. Eu estou trazendo uma mensagem simples para você, que pode dar um resultado inimaginável aos seus olhos e à sua mente. Eu estou dizendo para você que a mulher começou um projeto para encontrar uma dracma perdida. Um negócio que qualquer um usa hoje em qualquer lugar em Israel, no mundo oriental. Isso é usado em roupas, usado em cabelo, usado em qualquer lugar. A primeira coisa que a mulher fez foi acender a luz. Esta noite, tudo o que está acontecendo, o anúncio do Dia dos Namorados, isso é Deus acendendo a luz. A primeira coisa que Deus fez para pôr o mundo em ordem foi dizer: haja luz. O único ser que pisou nessa terra e disse: eu sou a luz do mundo, foi Jesus. A mulher acendeu a luz. A segunda coisa que ela faz, olha aqui, ela varre a casa. Por que ela não passou um paninho? Porque a vassoura, ela vai em lugares que nossas mãos não conseguem alcançar. A vassoura tira a teia de aranha. A vassoura, ela vai no fundo, debaixo da poltrona, debaixo da geladeira, ela vai debaixo dos móveis. A vassoura, ela traz a sujeira do tapete. Jesus falou, a mulher passou a vassoura. E diz o texto, olha aqui, e ela procura diligentemente. Sabe o que é essa palavra diligente? Empreender esforço. Ela arredou os móveis, ela gastou energia, ela se esforçou. Talvez você hoje, que a sua filha não te respeita, vai ser necessário um esforço. Vai ser necessário um esforço. Eu tenho um dos testemunhos mais lindos da minha vida. Eu estava num hotel em Goiânia, e do quarto andar, eu estava olhando, observando um moço, era meia-noite, escutei uns gritos, uns barulhos. Eu desci do hall de entrada do hotel, porque eu vi um senhor de cabelos brancos, na porta de uma boate, de um barzinho. Eu pensei, está tendo uma bagunça ali, eu vou lá conversar com ele. Quem sabe é um senhor, uma pessoa assim, porque estava nítido. Ele assim, cabisbaixo, falei, quem sabe ele está procurando um garoto de programa, e eu vou falar de Jesus para ele, quem sabe? E eu desci com esse pensamento. Mais de meia-noite, quando eu desci, eu vi aquele senhor de boa aparência, encostado num carro importado. Falei, senhor, tudo bem? Eu posso conversar com o senhor um minutinho? Ele falou, pois não. Falei, eu sou pastor. Eu estava nesse hotel aqui em frente, eu queria dar para o senhor uma literatura, eu tenho um livro. Ele falou, muito bom, pastor, muito bom. Eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor me permite perguntar? Ele disse, eu estou aqui esperando o meu filho sair. Seu filho sair? Ele falou, meu filho é homossexual. E ele vai sair com algum homem agora mesmo. E aí eu vou com meu carro atrás, porque está havendo muito assassinato. Eu perdi meu filho, eu estou tentando recuperá-lo. Ele tem 18 anos. Ele fica nessa boate, e quando ele sai com alguém, eu vou e paro uma certa distância. Primeira coisa, eu pedi perdão a Deus por eu ter julgado aquele homem.
Eu dei para ele um livrinho com essa mensagem: dracmas perdidas. Um ano depois ele me disse: pastor Jorge, recuperei meu filho. Eu fui atrás dele, hoje estamos na igreja. Testemunho. Ele falou: eu ando atrás do meu filho. Até aquele dia eu só amaldiçoava. A partir daquele dia eu comecei a interceder e falar com ele que ele era importante para mim. Você vai ter que fazer algum esforço. Tem que fazer algum esforço, minha irmã, de ir nesse encontro de casais, esse encontro da família. Quem sabe procurar uma psicóloga da igreja para você ser curada de alguma coisa, porque tem coisa que é demônio, tem coisa que é doença da alma. Esse temperamento seu explosivo, quem sabe desgastante, você já não fala obrigado, não dá parabéns, você é agressivo, você não era assim. Você está se tornando pior do que uma fera. Quem sabe você precisa de um acompanhamento terapêutico. Quem sabe você precisa de um bom livro. Quem sabe precisa de um remédio. Precisa conversar com um psiquiatra. Precisa de um medicamento para você ficar mais calmo, para dormir à noite. Tem gente que não dorme à noite. Eu tenho na igreja vários psiquiatras que falam: pastor Jorge, as pessoas estão doentes porque não tomam remédio, não tem uma boa alimentação. Então eu digo para você, a vassoura ela traz para fora, ela traz, e ela empreendeu força. Olha, interessante aqui, nós já vamos encerrar agora mesmo. E ela encontrou a dracma perdida. Você vai ver Jesus falando que as pessoas encontraram. A pessoa que tinha 1% encontrou. A mulher que tinha 10%, ela encontrou. A pessoa que tinha 50% perdido, encontrou. Olha que negócio interessante. São os últimos sermões de Jesus, gente. Pelo amor de Deus, entenda isso que Jesus está falando. E a Bíblia diz que ela chamou as amigas, chamou as vizinhas e disse: gente, venham. Deve ter feito um café, um suco lá, um salgadinho, um bolo. Eu encontrei a dracma perdida. Venham e se alegrem comigo. Eu fiquei falando: meu Deus, me mostra a palavra rema nesse texto, porque eu faço isso com Deus. No Salmo 25 está escrito assim, que os segredos de Deus são somente para aqueles que o temem e obedecem. A palavra de Deus é logos, é poder de Deus também, mas a aplicação na vida tem que ser rema. Por isso que é importante você pedir a Deus: Deus, me revela a tua vontade, me mostra. E eu falei: Deus, me mostra o que está nesse texto, me mostra o que meus olhos não veem. E Deus falou comigo numa noite. Deus fala muito comigo, eu durmo à noite, e mesmo durante o dia, sempre com uma caneta e uma folha em branco do meu lado. Todas as vezes que Deus me dá um sonho, alguma coisa, eu acordo, eu tenho que anotar. Se eu não anotar, se não houver um esforço, eu levantar, mesmo em noites frias, no outro dia eu não lembro o que é. Lá no hotel eu tive um sonho. E aí, a gente percebe, eu falei: Deus, me fala. Sabe o que Deus falou comigo? Que ela teve que comemorar o encontrar da dracma com as pessoas de fora, com amigas e vizinhas. Ela não teve com quem compartilhar a recuperação das suas perdas. O que eu tenho visto de gente que tem sítio e que não tem um parente para ir nesse sítio, não tem um filho. O que eu tenho visto de pessoas que compram carros importados, porque o time do Cruzeiro é todo lá da igreja, o time do Atlético. Eu tenho lá na igreja mais de, no mínimo, uns 20 a 30 juízes. Eu digo para vocês, tem diplomas, tem paredes cheias de certificados, e não tem um parente para comemorar a alegria. O que eu tenho visto de pessoas que só têm amigos e vizinhos. Quem sabe nessa noite
Quem sabe Deus trouxe você aqui para você recuperar algumas coisas que você perdeu. E vou encerrar contando esta experiência e nós vamos orar. Dia 2 de novembro passado, há uns 2, 3 anos atrás, todo ano eu vou lá no cemitério mais chique de Belo Horizonte, eles me chamam para pregar. Vai o arcebispo, faz a missa, e imediatamente após a missa tem o culto. E desses cultos, dia 2 de novembro, sábado à tarde, o sol se pondo, tipo 5 horas da tarde, coisa mais linda, um cemitério todo cheio de campos verdejantes, só de poder aquisitivo alto, lindo cemitério. Eu escutei um grito, a hora que acabou o culto, eu fui entrar no meu carro, escutei uma garota de uma voz feminina. Por quê, meu Deus? Ô mamãe! Ô mãe! Escutei aquilo, mãe! E como lá é um vale, a voz ecoava, mãe, mamãe, mãe. Aí eu saí do meu carro e olhei e vi a uns 300 metros assim, 200 metros, uma garota numa sepultura com um buquê de flores, chorando. Por quê, mãe? Por quê? Aí eu fui lá, abracei ela, falei, o que aconteceu? Moço, minha mãe está aqui e ela não me responde. Eu estou gritando por ela, eu trouxe flores para ela e mamãe não me responde. Mãe! E gritando, lógico que eu comecei a chorar. E Deus falou comigo, existem perdas irrecuperáveis, você está diante de uma delas. Existem coisas que nunca mais serão recuperadas. Um filho que se matou, um colega de serviço que se matou, um vizinho que você briga com ele, uma amizade, um casamento. Está vendo? Tem muitas coisas. O Steve Jobs perdeu o pâncreas. Assiste o filme dele, leia o livro. Quando ele procurou o médico falou, você só tem mais 6 meses de vida, porque não tinha tempo. Eu abracei a garota, chorei com ela. Ela disse, moço, eu briguei com minha mãe, xinguei minha mãe. Ela falando alto, olhando para mim, garota de uns 26 anos assim, 27. Moço, eu gritei com minha mãe, xinguei minha mãe, por que ela morreu? Meia hora depois ela teve um ataque cardíaco e morreu. Moço, fala com minha mãe para ela me escutar. Quem sabe? Gente, o que você está perdendo? O que você está perdendo de repente por coisas bobas? Está deixando seu casamento acabar, por temperamento, por coisas banais, discussões mais elementares, coisas banais. Esta igreja é uma luz. Quem sabe você perdeu a alegria de ofertar, de dizimar, de entregar no altar, de ficar num culto. Quem sabe antes da bênção apostólica já está indo embora. Você não era assim. Você não era assim. Tem gente que não canta mais, não bate palma, não lê a Bíblia, não ora, nem carrega a Bíblia mais. Tome cuidado com as perdas de 1%. Você tem que ter prazer em vir para a casa do Senhor, prazer em se alegrar, prazer em cantar, prazer em dizimar, em ofertar, em dar. Fala, quanto que é 1 metro desse terreno ali? Eu vou pôr uma parte nesse terreno. Chegar e dizer o que tem. Eu não posso ir nesse encontro de namorados, mas quanto que é? Eu quero semear um. Quem sabe vai sair ali, pega 10 livrinhos, vai mudar a minha vida? Não. Vai mudar a sua vida? Não. Mas pode mudar a vida de outras pessoas. A vida é assim. A vida é assim. Você não pode menosprezar as pequenas perdas, porque elas podem se tornar grandes perdas. Levantei aquela garota e disse, eu vou te ajudar a recuperar outras coisas que ainda
pode ser possível de serem recuperadas. Feche seus olhos onde você está. Só entre você e Deus. Sabe, gente, sabe esse homem que é o seu marido? Ele deixou a pessoa que ele mais amava, que é a mãe dele, para casar com você. Sabe por quê? Porque ele acreditou que ele seria mais feliz com você do que com a mãe dele. Sabe, esta mulher, ela sonhou com você desde menininha, quando brincava com bonecas, quando fazia comidinha, e ela sonhava que um dia ela teria um marido, um homem, e ela fez um enxoval, ela se preocupou, e ela saiu de casa para acompanhar você. Você é a resposta de um sonho de toda garota. E sabe por que ela saiu de casa? Porque ela acreditou que você iria construir um lar com ela, iria gerar filhos com ela. O que está acontecendo com você? Que você está maltratando ela? O que está acontecendo com você? Porque ela engordou, porque emagreceu, porque os cabelos ficaram brancos? O que está acontecendo que você está bruto? Você era tão legal. O que está acontecendo com você, patrão? Está gritando com todo mundo. O que está acontecendo com você, minha irmã, que não se embeleza mais, não capricha no teu cabelo? Você não está vendo que seu marido está sendo tentado lá fora? Você não está vendo que tem mulheres assediando seu marido? Ei, marido, você não está vendo que tem alguém querendo destruir seu casamento, seus filhos? Você não tem tempo de ir à escola. Tome cuidado, porque senão você vai ter que ter tempo de ir na casa de recuperação. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero que você encontre as dracmas perdidas. Sabe a coisa mais linda, pastor Mirko? Que o lixeiro ainda não tinha levado a dracma. Se você está aqui hoje, eu te digo em nome de Jesus, é porque o que você tinha perdido ainda é possível de ser encontrado. Se você está aqui, quem sabe um bom dia, né? Chegar amanhã no seu trabalho e dizer bom dia, gente. Quem sabe hoje, na hora dos dízimos, das ofertas, você levantar e pôr uma oferta no altar. Eu não cobro para ir em lugar nenhum, eu vim aqui por amor. O Mirko é meu amigo. Eu digo para você, quem sabe amanhã você chega, quem sabe hoje chega perto do jovem do teclado e diz: poxa, que legal você tocar para alegrar meu coração. Uma palavra. Quem sabe hoje fazer um cafezinho para o marido, coisa mais simples, mais banal. Quem sabe hoje não gritar com ela e de mãos dadas. Ao seu coração, e esperamos você em uma das nossas reuniões. Comunidade da Fé, um lugar para amar e ser amado.